Olá, queridos estudantes dos primeiros anos. Nós começamos agora a segunda parte da nossa aula sobre Roma Antiga. E hoje nós vamos abordar sobre a República Romana. Em duas partes, eu vou subdividir essa segunda parte da nossa aula no funcionamento da República Romana e na crise da República Romana. É uma aula muito importante porque ao falar sobre república, a gente estuda um pouquinho sobre o nosso próprio sistema político. A gente pode entender um pouco melhor a República Brasileira, por exemplo, tá? Então esse é o nosso objetivo hoje. Vocês viram na aula passada que o Senado, a instituição composta pelos membros mais idosos de Roma, né, pelos anciãos de Roma, ele percebeu de que não era necessária a figura do rei. Ele adotou uma postura contra a centralização do poder na mão do rei. E esse Senado vai tomar o poder tirando Tarquínio, o soberbo, o último rei de Roma. Vale ressaltar que o Senado ele era composto, né, ele era formado por patrícios, ou seja, o Senado era composto pela elite de Roma. Essa elite na República vai tomar o poder. Portanto, durante o período republicano, quem assume o poder é essa classe de uma elite política, tá? Essa elite política vai assumir o poder. Então vai ser formada uma sofisticada estrutura política, como vocês podem observar no slide, eu destaquei aí. Esse período que vai de 509 a 27 a.C., ele vai, para evitar uma centralização política, subdividir o poder. Quando nós falamos de república, em latim res publica, que significa coisa pública, aquilo que é público, aquilo que é de todos. Vocês estudam em uma escola pública, o IFTM é uma escola pública. Então significa que ela é de quem? Ela é de todos, ela é de vocês, ela foi dos estudantes que vieram antes e ela será dos estudantes que vieram depois. E assim Roma vai criar uma complexa estrutura política, sendo que o Senado era o seu principal órgão. Então vamos destacar como que funcionava esse Senado no início da República. Reparem, meus queridos, que a todo momento eu falo no início porque a República Romana vai passar por grandes transformações, tá certo? Eu vou falar sobre as estruturas do início e depois nós vamos ver que nós vamos ter uma ampliação política, uma ampliação da cidadania em Roma. Porque no início os patrícios dominavam essa estrutura política e com o tempo os plebeus vão ascender ao poder e vão ter acesso a essas estruturas políticas, tá certo? O Senado inicialmente ele definia as leis, ele que criava as leis em Roma, que cuidava das finanças, do dinheiro, dos impostos e da política externa, cuidava das tradições e dos cultos da religião romana, isso era muito importante na antiguidade, tá certo? E a princípio todos eram senadores de origem aristocrática, ou seja, eram patrícios, e tinham cargo vitalício, ou seja, eles eram senadores até morrer, tá certo? Era assim que se iniciava essa estrutura republicana, ok? Então, essa era a base do Senado. Além do Senado, existiam as assembleias. Essas assembleias, elas cuidavam de escolher os cargos dessa República Romana. Então aqui eu quero fazer uma analogia do IFTM com vocês. No IFTM nós temos um diretor, correto? Esse diretor, ele não cuida do IFTM sozinho. Ele tem um diretor de ensino, ele tem um diretor financeiro, ele tem coordenadores de ensino, coordenadores de gestão, coordenadores financeiros, ele tem coordenadores de curso. Então, no IFTM, a gente tem uma subdivisão de vários cargos, de várias funções, e é assim que vai ser em Roma. E esses cargos e essas funções, eles eram escolhidos pelas assembleias, ou seja, pelo grupo de romanos, um conjunto de romanos que escolhiam esses cargos, tá certo? Eu vou explicar esses cargos para vocês, esse conjunto que funcionava. Eu vou primeiro nos cargos, nesse terceiro slide da aula, para a gente entender. Além dos senadores, existiam os cônsules. Qual que é a figura do cônsul, pessoal? O cônsul, ele substitui o rei. Porque o rei ele tinha função religiosa e tinha função militar, se vocês voltarem na aula passada. O cônsul é isso, os cônsuls eles vão, existe um cônsul que vai deliberar sobre as questões militares, sobre a questão das guerras, da expansão, e existe um cônsul que vai lidar das questões religiosas, que eram igualmente importantes na sociedade romana. Então existiam dois cônsules, tá? Além do Senado existiam dois cônsules. Como que eles eram escolhidos? Eu vou explicar isso no próximo slide. Então existiam os cônsules para substituir a figura do rei.
existia uma figura chamada de ditador. Quem que era o ditador? Isso vai ser importante lá na frente. O ditador era aquele que tomava o poder em momentos de crise. Se Roma tivesse com uma ameaça externa, o poder era centralizado, mas somente por 6 meses, ok? Então era uma função política de emergência. Existiam os pretores. Quem é o pretor? Ele é o administrador da justiça. Vamos pensar que é como se fosse um ministro da justiça. Existia o censor. O censor ele era responsável, como eu destaquei, pela contagem da população, a organização das eleições que escolhiam esses cargos, essas magistraturas, né? Esses cargos eram todos chamados de magistraturas romanas. Eles zelavam pelos costumes, eles organizavam o álbum senatorial, que eram aqueles que poderiam ser senadores, aqueles que tinham condições de ser senadores. Existiam os questores, que cuidavam da administração financeira, vamos pensar que é como se fosse um ministro das finanças, tá? Existia o edis, que cuidava das grandes obras, da conservação da cidade. Se você olhar a palavra edis, está relacionada à palavra edificação, edifício. Então essas são algumas das magistraturas romanas, dos cargos da república. Tá vendo o que os romanos fizeram? Eles pegaram o poder que estava centralizado no rei e criaram aquele grupo que cuida das leis, senadores, os cônsules que administram substituindo a figura do rei, os pretores que cuidam da justiça, os censores que cuidam da contagem da população e da organização da eleição, os questores que cuidam das finanças e cobrança de impostos, os edis que cuidam das edificações. Tá vendo? Ó, divisão do poder. E aí vem a perguntinha: como que esses cargos eram escolhidos e quem poderia fazer parte? Quem poderia ser eleito? Tá certo? É isso que eu vou explicar agora para vocês. Vocês já viram que no Senado somente os patrícios poderiam ocupar os cargos. Só que eu vou destacar para vocês aqui uma outra coisa. Voltando o slide, como eram escolhidas as magistraturas? Elas eram escolhidas pelas assembleias. E para entender as assembleias, a gente tem que entender como que funcionava o exército romano. O exército romano, diferente da Grécia Antiga, era composto por patrícios e plebeus. E vale a pena destacar, nesse momento, é bem complexo. Anota, faça os registros do seu caderno para você entender como que funcionavam essas assembleias. Porque aqui você vai entender a injustiça da política romana no início da República. Então, olha só. Em Roma, o exército era composto por patrícios e plebeus. Para você fazer parte da Assembleia Centuriata, você tinha que ser um centurião. O que é um centurião? É um membro do exército. Então olha que bacana como funcionava essa estrutura política. O exército era composto por patrícios e plebeus. E aí o que você tinha? Você tinha muito mais plebeus do que patrícios. Só que existia as centúrias. Se você pensar no nome centúria, ela vem de 100 soldados. O centurião é um membro da centúria no exército romano. Mas olha o que acontecia. Apesar de centúria vir de 100, as centúrias não tinham só 100 soldados. Algumas centúrias chegavam a ter 1000 soldados. Né? Algumas centúrias tinham 100, algumas centúrias tinham 500. Então, as centúrias eram os órgãos militares, as unidades militares. Existiam centúrias patrícias, compostas por patrícios, e centúrias plebeias. Lembra que eu falei para vocês, a gente tem mais patrício do que... mais plebeu, perdão, a gente tem mais plebeu no exército, muito mais do que patrício. Só que acontecia o seguinte, a gente tinha mais centúria patrícia do que plebeia. Ué, Mário, peraí, como assim? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente tinha 5 centúrias patrícias, você tinha 5 centúrias patrícias, e você tinha 3 centúrias plebeias. Vamos dar esse exemplo bem fácil. 5 centúrias patrícias, 3 centúrias plebeias. Então eu tenho mais centúria patrícia do que plebeia. Só que cada centúria patrícia, vamos imaginar que ela tem 100 soldados. Então eu tenho 3 centúrias patrícias, eu tenho 300 soldados patrícios. Só que cada centúria plebeia tinha 1000 soldados, 1000 plebeus. Então presta atenção, eu tenho mais centúrias patrícias do que plebeias, mas eu tenho mais soldados plebeus do que patrícios. Porque se eu tenho 100 soldados patrícios em cada centúria, eu tenho 300 soldados.
Mas cada centúria plebeia tinha 1000, por exemplo. Então, em 3 centúrias plebeias, eu tenho 3.000 soldados. Eu tenho 3.000 soldados plebeus para 300 soldados patrícios. Então, eu tenho muito mais soldado plebeu. Só que presta atenção, as centúrias, a Assembleia Centuriata, que escolhia quem ia ser o cônsul, que escolhia quem ia ser o pretor, que escolhia quem ia ser o centur, o que acontecia? O voto era por centúria e não por soldado. Então, se eu tenho 5, é o exemplo, tá? Não estou dizendo que é assim, mas se eu tenho 5 centúrias de patrícios e 3 centúrias de plebeus, toda votação, quem que ganhava se o voto era por centúria? Quem ganhava era o patrício e não o plebeu. Então, o que eu estou dizendo para vocês, meus queridos, que apesar de eu ter mais plebeus do que patrícios no exército, todas as votações acabavam sendo vencidas pelos patrícios. Por exemplo, os cônsules, eles eram sempre cônsules patrícios. Os pretores sempre patrícios, os censores sempre patrícios, apesar da maioria do exército ser composto por plebeus. Espero que vocês tenham entendido essa Assembleia Centuriata, né? Na Assembleia eram feitas votações e o sistema de votação ele era injusto. E tinha também assembleias tribunícias, das tribos romanas. Tá? As tribos, existiam tribos urbanas e tribos rurais. Onde eu tenho mais gente? Nas tribos urbanas, porque era onde estavam os plebeus. As tribos rurais eram dos grandes proprietários de terras, então as tribos rurais eram dominadas pelos patrícios. Adivinha? As assembleias tribunícias, eu tinha tribos urbanas e rurais que votavam leis que eram feitas pelo Senado, que eram aprovadas pelo Senado. Né, eram confirmadas. De novo, os patrícios davam o migué nos plebeus, porque eu tinha mais tribos rurais do que tribos urbanas, apesar de ter mais gente na cidade do que no campo. Mais pessoas livres, mais romanos na cidade do que no campo. No campo eu tinha os patrícios e eu tinha os escravos. Então, se a gente pensar, você tem mais romano em tribos urbanas. Mas, de novo, essas leis eram feitas por patrícios. Essas leis elas eram estabelecidas e definidas pelos patrícios, porque o sistema político era feito para beneficiar os patrícios. Vamos lá, vamos passar para a próxima parte. Eu estava aqui passando o slide para a gente entender. Entendido isso, entendido todas essas magistraturas que a gente destacou, a gente entra num ponto super importante, que é a luta entre patrícios e plebeus. Se a gente pensar no que foi falado, patrícios e plebeus vão começar um conflito, porque os plebeus vão querer direitos políticos, eles não tinham direitos políticos. Nessa imagem que está aí do lado, você consegue perceber que o patrício é esse que se veste com essa toga que vem do ombro, se arrasta pelo corpo, né? Ele é vestido com todo esse ornamento que definia muito bem que ele era um patrício. O plebeu é esse que está segurando, né, um cajado que está com parte do corpo à mostra. Então a gente tem um conflito entre patrícios e plebeus. Basicamente, esse conflito entre patrícios e plebeus, ele vai se dar por essas características que eu destaquei para vocês aqui. Então vamos pensar, tá? Aqui está um pouquinho ruim de enxergar, porque o OBS Studio não deixa a gente ampliar a imagem, mas dá para você acompanhar no seu material. Roma era um estado oligárquico. O que significa isso? Quem controlava a política eram os proprietários de terras, ou seja, eram os patrícios. Os plebeus eles vão progressivamente ampliar a luta por direitos e por cidadania. E aí eu já vou destacar para vocês uma coisa importante. Roma ficava numa região extremamente fértil, em áreas com muitas planícies e possibilidade, né, de ampliação da agricultura. Roma ficava próximo ao mar Mediterrâneo, que era um centro de comércio, ou seja, Roma era uma terra muito importante. E ela, logicamente, iria ser objeto de desejo de outros povos, outras pessoas que queriam conquistar Roma. Então, adivinha qual instituição que eles vão destacar desde o início da sociedade romana? O exército. O exército vai ser muito importante. E aí, por isso que o exército é composto por patrícios e plebeus, ele tinha que ser grande. E uma outra coisa, pessoal, que é importante destacar sobre o exército, no exército romano, o próprio soldado se armava.
Então, quem que é que controlava? Quem eram os chefes? Quem que eram os comandantes do exército romano? Os que tinham mais condição de se armar. Se você tivesse uma armadura, um escudo, espada, treinamento militar, lança, se você tivesse toda essa parafernália militar, você ocupava um cargo de destaque. Se você tivesse uma espada e um escudo, você ia para um cargo menor. Então, quem que eram as lideranças do exército? Eram justamente os patrícios, porque eles conseguiam se armar. Isso no início. Tá? Os plebeus eles ocupavam cargos menos elevados no exército. Só que lembra do que eu falei, eu tenho muito mais patrício do que plebeu. Perdão, olha eu errando de novo. Eu tenho muito mais plebeu do que patrício. Tá? Quem era a maioria do exército eram plebeus. Então quem é mais importante para o exército romano são os plebeus. Ok? São os plebeus. E aí você começa a perceber o seguinte... Peraí, então quer dizer que se os plebeus não forem para o exército, na convocação, não forem para o exército, a gente vai ter Roma entregue aos seus invasores. Roma vai estar ameaçada. Então, você já começa a entender que os plebeus vão usar isso a seu favor. Como? Deixa eu explicar para vocês. Quais eram os principais problemas que os plebeus tinham? O empobrecimento. Se o plebeu ele se empobrecesse, se ele perdesse os seus bens, ele corria o risco de virar um escravo, que a gente disse na nossa primeira aula, existia a escravidão por dívidas. Segundo problema, o critério de distribuição das terras públicas, das terras conquistadas. Sempre quando Roma conquistava um território, essa terra ela é distribuída entre os romanos. Só que como os patrícios dominavam as leis e dominavam as magistraturas, adivinha quem ficava com essas terras conquistadas? Os próprios patrícios. Então quem tinha terra ganhava mais terra. Outro ponto, era proibido o casamento entre patrícios e plebeus. Esse casamento ele era proibido justamente para não dar direito político para os plebeus, porque o casamento era um mecanismo de ascensão social. Por isso era proibido casar patrício e plebeu. As leis não permitiam isso. E detalhe, leis que eram feitas por patrícios. Elas eram escritas? Não, elas eram orais e baseadas na tradição dos patrícios. Então significa que as leis sempre beneficiavam os patrícios e prejudicavam os plebeus. Exemplo, não poderia haver casamento entre patrício e plebeu. E eis que no ano de 494 a.C., os plebeus vão torrar a paciência, não vão mais aguentar não terem direitos políticos, não opinarem nas leis romanas, não opinarem na distribuição de terras, então eles vão fazer a famosa revolta do Monte Sagrado, que basicamente foi o momento em que os plebeus não atenderam à convocação do exército. Quando o Senado e os cônsules determinam a convocação do exército, os plebeus se retiram da cidade de Roma para o Monte Sagrado, que ficava próximo ao centro de Roma, e dizem que não vão atender à convocação do exército se eles não tivessem leis que beneficiassem os plebeus. Então, em 494, nós temos a revolta do Monte Sagrado. Essa revolta do Monte Sagrado vai levar justamente às conquistas plebeias, que são as leis que progressivamente vão sendo incorporadas, vão sendo aprovadas pelo Senado e que vão beneficiar os plebeus. Ou seja, por meio da revolta do Monte Sagrado, os plebeus vão forçar os patrícios a aprovarem leis, tá? Para beneficiar os próprios plebeus. Eu destaquei algumas leis aqui para vocês. A primeira lei foi uma modificação na política romana. Essa modificação na política romana foi a existência de um novo cargo que vai ser chamado de tribuno da plebe. Ou seja, o tribunato da plebe é um órgão político dentro do Senado que vai ser exercido por um plebeu. Olha só, os plebeus não podem ser senadores, mas eles aprovam em 594 o tribunato da plebe, que é um cargo ocupado pelo plebeu dentro do Senado. O tribuno da plebe, ele vai fazer leis? Não, os senadores que fazem as leis. Mas então qual que é a importância do tribuno da plebe? Pessoal, o tribuno da plebe ele vai poder vetar as leis. Então significa que o plebeu dentro do Senado, eleito pelos plebeus, ele vai ter a condição de impedir a aprovação de leis no Senado. Então ele vai abrir um canal de negociação entre patrícios e plebeus. Tá? Então o que a gente tem? O tribunato da plebe conquistado em 494. A partir de agora a gente tem um político plebeu. Segunda aprovação, um pouco mais à frente, a lei das 12 tábuas.
Com o tribunato da plebe, eles foram conseguindo aprovar leis para os plebeus. A Lei das 12 Tábuas é o primeiro código de leis escritos de Roma. São 12 tábuas de bronze que vão ser pregadas na frente do Senado com as leis dos plebeus, com um código de leis voltados para os plebeus. Isso vai ser em 450 a.C. Um pouco mais à frente, né, vai ser aprovada a lei licínia, várias leis licínias. E uma das principais leis licínias é que, a partir de agora, os plebeus eles também podem ser cônsules. Lembra que tem 2 cônsules? Um deles vai ter que ser obrigatoriamente plebeu. Um dos cônsules tem que ser plebeu. Então isso foi conquistado mais para frente com a atuação do tribunato da plebe. Tem outra lei licínia, por exemplo, que vai estabelecer a proibição da escravidão por dívidas. Não vai mais existir escravidão por dívidas em Roma. Então a gente tem outra conquista. Mais para frente, o colégio sacerdotal, os plebeus vão poder exercer funções religiosas que eram extremamente importantes em Roma. E por último, é estabelecido o plebiscito, que é usado até hoje, pessoal. O plebiscito é o direito dos plebeus de aprovarem diretamente algumas leis. Né? Eles abriam a consulta para os plebeus aprovarem leis sem o Senado. Até hoje isso existe, pessoal. Porque se a gente observar o Brasil, quem que faz as leis são políticos eleitos. A nossa democracia, a gente elege alguém, ela é representativa. Mas existem algumas coisas que podem ser aprovadas diretamente pela população, por meio do quê? Do plebiscito. Eu vou pedir uma tarefinha para vocês que fala sobre isso. Então aqui estão algumas conquistas dos plebeus, tá? Que vão sendo conseguidas progressivamente pela importância que eles têm na sociedade. Para a gente encerrar a nossa aula, com toda essa remodelação política, com toda essa conquista dos plebeus, nós vamos ter o desenvolvimento do exército, né? Porque Roma vai virar uma potência expansionista. Roma vai virar um grande poderio militar que vai começar a adquirir terra. Então, basicamente, eu destaquei para vocês o seguinte: para proteger o seu território por causa de perigos, de potências externas que queriam invadir Roma, foi dada uma grande atenção ao exército, na educação, na preparação, tanto de patrícios quanto plebeus que compõem o exército. Com o crescimento do exército, Roma não só se protegeu, como começou a expandir. Roma vai virar uma potência expansionista. Prestem bastante atenção que isso vai ser muito importante para a nossa próxima parte da aula. Roma crescia a partir da expansão territorial. Então, quanto mais ela ficou poderosa, mais ela cresceu. Com essa conquista, ela conseguia mais terras. Quanto mais terras, mais riquezas proporcionadas pela agricultura. Ou seja, olha que bacana, é uma relação de causa e consequência. Para conquistar território, ela conquistava por meio das guerras. As guerras geravam prisioneiros de guerra dos soldados conquistados e geravam terras conquistadas nas várias regiões. Ou seja, quanto mais terra, mais guerra, mais terra. Mais guerra, mais soldados conquistados que viravam escravos. Ou seja, mais terra, mais escravo, mais produção, mais riqueza. Isso faz Roma passar de uma simplicidade-estado na Península Itálica para um estado imperialista gigantesco. Tá? E esse estado imperialista gigantesco, ele vai se concretizar por meio das guerras. Então vale a pena destacar que a guerra é um elemento extremamente importante para a sociedade romana. E eu vou destacar uma das principais que vai mudar radicalmente a sociedade romana, as chamadas guerras púnicas. Nas guerras púnicas, eu tenho Roma guerreando com uma potência chamada Cartago. Lembra, Cartago é uma colônia lá dos fenícios, dos povos fenícios. As guerras púnicas vão ser aquelas que vão definir Roma como uma superpotência militar e territorial. Se a gente observar as guerras púnicas, são as guerras de Roma contra Cartago. Nesse mapa dá para vocês observarem, Roma era todo esse território, já tinha se expandido na Península Itálica. O território em rosa. Cartago era uma potência que dominava o norte da África e que tinha territórios na Península Ibérica. Dá para ver no mapa que é a área marcada em verde. Das batalhas entre Roma e Cartago, em várias batalhas das chamadas guerras púnicas, Roma vai vencer Cartago. Eu destaquei aqui para vocês no slide
as 3 principais guerras púnicas. A primeira de 264 a 241, a segunda que vai de 18 a 202 e a terceira de 150 a 146. Percebam, um longo período de guerras. Que em alguns momentos eu tinha o avanço de Roma, em outros momentos eu tinha o avanço de Cartago. Mas ao final de todas essas guerras, eu tenho a conquista definitiva de Roma. Então isso vai causar o quê? Olha só o que eu destaquei no slide para vocês. Isso vai causar, isso vai causar uma expansão definitiva de Roma. E tem as principais consequências. Quais são? Primeiro, o que dá para a gente observar? O extraordinário poder econômico e militar de Roma. Lembra que Roma está na Península Itálica, não está? Ganhou de Cartago. Roma já passa a ter em seu território o território de Cartago e o território da Península Ibérica, que era dominado por Cartago. Então Roma vai estender os seus domínios. Das ilhas de Sardenha, Córcega e Sicília, que ficavam ali na Península Itálica, Roma conquista. Depois das guerras púnicas, Roma passa para a Península Ibérica e para o norte da África. E entre os séculos 2 e 1, Roma vai passar da Península Ibérica, vai conquistar a Macedônia, vai descer e conquistar a Grécia, vai avançar para a Ásia e conquistar a Síria, e vai avançar para o Egito e conquistar a África. E aí Roma vai ter toda aquela extensão territorial que eu destaquei na primeira aula. Eles vão conquistar tanto território, tanto na Península Ibérica, quanto na Península Itálica, quanto na Península Balcânica, na Ásia e na África, que eles vão contornar o Mar Mediterrâneo. E esse Mar Mediterrâneo vai ser chamado de Mare Nostrum pelos romanos. O que significa isso? O nosso mar. Tamanho poder de Roma, eles vão chamar o Mar Mediterrâneo de nosso mar. Pessoal, com esse grande poderio militar e com essas grandes conquistas territoriais, a República Romana vai se fortalecer, Roma vai se transformar num grande poderio militar, numa grande extensão territorial e vai viver um período de grande riqueza. E é nessa riqueza e são nessas transformações promovidas pelas guerras que vai nascer um conflito dentro da República que vai levar ao seu fim. Mas isso eu vou deixar para a parte 2 da aula nossa sobre a República Romana. Ok? Então vocês percebem que é um conteúdo bem extenso, é um conteúdo bem complexo, mas tendo a videoaula você tem condição de voltar, anotar, usar o seu livro, usar as suas anotações, além das tarefinhas que eu vou passar para a gente entender a aula sobre Roma. Ok? Um abraço para vocês e até a continuação da nossa aula sobre República.